Só que antes de nós trabalharmos propriamente parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 29, nós vamos fazer um breve esclarecimento sobre crime, tá? Sobre os elementos constitutivos do crime. Por quê? Porque o nexo causal, ele está inserido, tá? Dentro do crime. O nexo causal, ele é um dos elementos constitutivos aqui do fato típico, ok? Então vamos agora compreender o que é fato típico, tá? O que é crime. Definição: crime é toda conduta formalmente proibida por meio de lei, né? Sempre acompanhada de uma sanção, sempre acompanhada de uma pena a ser aplicada ao sujeito que pratica tal conduta. Então, qual é o conceito formal de crime? Crime é toda conduta proibitiva acompanhada de uma sanção penal, e essa conduta proibitiva acompanhada de uma sanção penal, ela deve estar descrita em lei, tá? Deve estar descrita em lei, e para ser válida, tá? O que é necessário? É necessário que essa descrição da conduta proibitiva, ela esteja acompanhada dos princípios da legalidade ou da reserva legal, dos princípios da anterioridade, dos princípios da taxatividade, tá? Dos princípios da irretroatividade, tá? Então são todos esses princípios que vocês já estudaram, tá bom? Que fazem o quê? Que dão validade a uma norma penal incriminadora, ok? O princípio da legalidade, se eu falar, olha, tem uma definição na lei do CPM que já vai apresentar para nós o princípio da legalidade barra reserva legal barra anterioridade. Ó, não existe crime sem lei anterior que o defina, né? E só dessa frase nós já trabalhamos aí, ó, 4 princípios: legalidade, barra reserva legal, barra irretroatividade, tá? Irretroatividade e taxatividade, belezinha? Porque a lei, ela é taxativa, a lei, ela é direta, ela tem que ser clara ao descrever a conduta criminosa, né? Assim, pode-se afirmar que o crime representa, então, um fato típico, né? O que é fato típico? É o fato da vida real perfeitamente adequado à norma penal. Então, apresenta um fato típico. Esse fato típico, ele é constituído do quê? Esse fato típico, ele é constituído de conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, o crime, ele é, os elementos constitutivos do crime são fato típico, antijurídico e culpável, ok? Ou seja, é um fato típico. Para que a gente responda por este crime, tá? É necessário que a conduta que ele praticou na vida real se encaixe perfeitamente na norma penal militar. Além disso, esse fato deve ser o que? Antijurídico. Deve ser reprovável pela norma, né? Deve ser um fato que contraria diretamente o texto de lei. E culpável, passível de reprovação. É necessário que este fato seja passível de reprovação. Então, crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Então, o que nós entendemos por crime? Entendemos que crime é um fato típico, fato antijurídico e culpável. Aqui está, pessoal. Olha que legal, tá? Então, olha só. Crime. O que é crime? Crime é um fato típico, né? Ilícito ou antijurídico e culpável, tá? Ilícito ou antijurídico, tá? E culpável. Vamos lá. Elementos constitutivos do crime. Então, quais são os 3 elementos constitutivos do crime? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, vamos lá. O fato típico, tá? Ele apresenta o quê? Quando nós falamos, o agente responderá
por um fato típico. Significa o quê? Que este agente praticou uma conduta e produziu um resultado. Significa que entre a conduta e o resultado há uma relação de causalidade. Há uma relação de causa e efeito, tá? E além dele praticar uma ação ou omissão, produzir um resultado, além, de haver uma relação de causa e efeito, chamado nexo causal entre conduta e resultado, é ainda necessário, tá? É ainda necessário que essa conduta dele tenha o quê? Tipicidade. É necessário ainda que essa conduta que ele praticou esteja descrita na norma incriminadora. É necessário que esteja descrito na norma incriminadora. Ou seja, para que a gente responda por isso, eu preciso o quê? Além de ter conduta, além de ter resultado, além de ter nexo causal entre conduta e resultado, eu ainda preciso de tipicidade. Ainda preciso de tipicidade, ok? E lógico, pessoal, lógico, se eu tiver tipicidade, eu vou ter o quê? Um fato antijurídico. Eu vou ter um fato ilícito. Se esse fato é antijurídico, se esse fato ele é ilícito, este fato será o quê? Culpável. Este fato será reprovável por meio de uma sanção penal, certinho? Então, via de regra, eu encontro esses 4 elementos aqui do fato típico e conseguimos a responsabilização do nosso agente. Ok, professora, mas e se eu tiver conduta, nexo causal e resultado e não tiver tipicidade? Aí nós falamos o quê? Aí nós falamos que este fato não é típico. Aí nós falamos o quê? Nós falamos que trata-se de um fato atípico, ok? Se não tiver tipicidade, então por ausência de tipicidade, tá? Por ausência de tipicidade, o fato será atípico, ou seja, não criminoso. O fato será atípico ou não criminoso. Deixa eu dar um exemplo, ok? Também vou pegar a mim como exemplo. Hoje eu tô. Olha só. Vamos pegar um exemplo aqui do Código Penal comum. Olha só. Vamos imaginar a seguinte situação. Salvo engano, até 2005, adultério era crime, né? A partir de 2005, adultério deixou de ser considerado uma conduta criminosa. Deixou, mas era crime, galerinha. Então, olha só. Imaginemos que eu saia aqui do LAC, né? E de surpresa chegue no escritório do meu esposo. Para buscá-lo, não vou fazer uma surpresa pro meu esposo hoje. Vou buscá-lo para almoçar, vamos almoçar fora. Não vamos almoçar em casa hoje, né? Quando eu chego no escritório, eu vejo meu esposo, né? Aos amassos com a secretária. Clássico, com a secretária. Veja bem, o que eu tenho? Tenho conduta? Tenho, eu tenho uma ação, omissão que não é. Eu tenho uma ação por parte dele, né? Tem resultado? Tem. Me traiu, né? A traição em si. Tem nexo causal entre a ação do meu esposo e o resultado, traição? Tem nexo causal sim, o comportamento dele de agarrar a secretária que diretamente deu causa à traição. Beleza, tenho conduta, tenho nexo causal e tenho resultado. Agora, para saber se ele vai responder por crime, eu vou verificar. Eu tenho tipicidade? Essa conduta do meu esposo, ela é imoral, mas ela é também ilegal? Não. Essa conduta de adultério, né, esse comportamento de adulterar, deixou de ser considerado criminosa. Então, veja bem, nessa situação, eu tenho conduta, tenho resultado.
e tenho nexo causal. Mas eu tenho tipicidade? Não! Então a conduta do meu esposo não é uma conduta criminosa. A conduta do meu esposo é um fato atípico. É um fato atualmente não criminoso. Ok? Então, muito importante a tipicidade. A tipicidade, o que que é? Eu tenho tipicidade quando? Eu tenho tipicidade, eu tenho crime quando? Quando eu pego o fato da vida real e consigo o quê? Encaixá-lo na lei penal. Eu pego o fato da vida real e adequo à lei penal. Belezinha? Né? Então, para que tenhamos crime, é necessário que fato seja típico, seja antijurídico e seja culpável. Lembrando que quando fala em fato típico, fala em quê? Fala em conduta, fala em resultado, fala em nexo causal entre conduta e resultado e fala em tipicidade. Se eu não conseguir encaixar o fato da vida real à norma penal, significa que o fato ele é atípico. Significa que esse fato é não criminoso. Ok, galerinha? Então, olha só, aqui bem rapidinho, tá? Bem rapidinho, e nós já vamos pro nexo causal, tá? Não adianta nós queremos ir direto, correndo pro nexo causal, sem fazer essa introdução. Por quê? Porque nexo causal, pessoal, nexo causal não estuda-se isoladamente, tá? O nexo causal, ele não está isolado, ele está o quê? Dentro de fato típico. O nexo causal, ele é um dos elementos do fato típico. Então, o nexo causal é um dos elementos do fato típico, ok? O que é conduta para o direito penal? É toda ação ou omissão humana, dirigida, determinada finalidade, quando o crime for doloso. Ou é toda ação ou omissão humana, né? Que foi praticada em razão de uma negligência, em razão de uma imperícia, em razão de uma imprudência. Então, conduta é toda ação ou omissão humana. Pessoal, há duas importantes teorias que tentam explicar o que é conduta. A teoria finalista e a teoria causal. A teoria causal fala o seguinte, olha, conduta para o direito penal é toda qualquer ação ou omissão voluntária. Pronto, acabou. Só que essa teoria não é adotada. Por quê? Porque se é toda ação ou omissão humana voltada para toda ação ou omissão humana, né, que advém da natureza, que advém de um resultado naturalístico, nós não conseguimos identificar quando estamos diante de um crime doloso ou quando estamos diante de um crime culposo. Então, a teoria causal, ela dá espaço à teoria finalista da ação. Teoria finalista da ação fala conduta para o direito penal é toda ação ou omissão dirigida e destinada a determinada finalidade, ok? Ela traz aí para nós o crime doloso. E temos a excepcionalidade do crime culposo, ok? Beleza, né? Resultado é o efeito natural, né, da ação que configura a conduta criminosa. Resultado são as consequências da conduta do agente. Resultado morte no crime de homicídio, no crime de lesão corporal são as escoriações, resultados são os ferimentos, ok? No resultado de furto é a subtração da coisa alheia, né, o agente ficar sem o seu objeto, sem o seu bem móvel, tá? Então, o resultado nada mais é que a modificação no mundo exterior. Modificação no mundo exterior provocada pela conduta do sujeito ativo, tá? E o nexo causal, que é a nossa estrela, né? Que nós vamos desdobrá-lo já no próximo bloco. O nexo causal nada mais é que uma sucessão de fatos, tá? Realizados pelo homem, que leva ao resultado fato típico. Então, o nexo causal nada mais é que uma sucessão de fatos causados pelo homem que conduz, que leva até o fato típico, tá? É o liame entre a conduta e o resultado. É a ponte, é o elo de ligação entre conduta e resultado. E tipicidade nada mais é que o fato da vida real perfeitamente adequado à norma penal. Nada mais é que o fato da vida real perfeitamente adequado à norma penal. Ok, galerinha?
Pois bem, então, pessoal, olha só. Finalizamos, então, essa parte introdutória sobre nexo causal, sobre crime, ok? Sobre fatos constitutivos, sobre elementos constitutivos do crime. Porque, veja bem, o tema aqui, pessoal, é do crime. Então, não tem como diretamente nós adentrar direto e reto em nexo causal, ok? Então, imprescindível essa parte introdutória. Imprescindível esse conhecimento prévio para nós juntos bem conhecermos, bem entendermos agora nexo causal que vem na nossa aulinha parte 2, tá? Só que antes de eu ir para nossa aulinha parte 2, quero deixar essa mensagem aqui para vocês. Olha só, do Sylvester Stallone. Ninguém vai bater mais forte do que a vida. Não importa como você bate, e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto pode suportar e seguir em frente. É assim que se ganha, ok? Então não importa o quanto nós apanhamos. O que importa é o quanto nós apanhamos da vida e ainda continuamos em pé, sorrindo, lutando e batalhando. Porque se nós agregarmos em nós este comportamento, o que acontece? Nós iremos ser vencedores. Nós iremos ser ganhadores daquilo que nós desejamos, ok? Peço gentilmente que vocês avaliem essa nossa aula, parte 1, ok? Em relação a nexo de causalidade. Professora, não teve questões aí nessa aula da senhora? Sacanagem, hein? Sacanagem nada, pessoal. O que acontece? Nós vamos ter uma aulinha só de questões sobre nexo causal, tá bom? Envolvendo parte 1 e envolvendo parte 2. Então, envolvendo parte 1 e envolvendo parte 2. E olha só, as questões já estão prontas, as questões já estão selecionadas. Vocês não imaginam, pessoal, a quantidade de questões que tem sobre relação de causalidade. Só que sempre que nós formos respondendo essas questões juntos, vocês irão entender, vocês irão compreender esse necessário entendimento sobre crime, sobre conduta, sobre fato típico, ok? Então foi de extrema necessidade fazer essa introdução com vocês antes de já começarmos diretamente em nexo causal, tá? Então veja bem, essa aula nexo causal, ela é a parte 1, introdução, parte 2, nexo causal em si, tá? E parte 3, professora? Parte 3 são as questões. Tá? Aí mais de 10 questões só de relação de causalidade. Então um forte abraço, aguenta aí, próximo bloco, direto e reto nexo causal, tá bom? Agora sim, direto e reto nexo causal. Um abração e até a parte 2 da nossa aula. Tchau, tchau, bons estudos. Clique lá.